Mas afinal, o que são células? Para que elas servem? Do que elas são compostas? Qual é a importância dela na nossa vida? Enfim, diversas vezes ao longo aí da nossa caminhada, da nossa jornada, escutamos pessoas falando assim: olha, precisa fazer de tempo em tempo esfoliação na pele para que aquelas células mortas elas sejam eliminadas. Olha, cuidado com o sol, porque se você tomar muitos raios ultravioletas, ele pode acabar alterando ali a sua célula e pode ocasionar um câncer, enfim. Diversas vezes a palavra célula aparece na nossa vida, só que muitas pessoas não entendem o que é, para que elas servem, do que elas são compostas, qual é a sua importância, né? Qual o seu papel. Então hoje nós vamos iniciar uma série de aulas que vai abordar um assunto sobre as células, e hoje vamos fazer um resumo geral só para vocês ficarem mais por dentro do que é, para que serve, como é formada, e depois nós vamos aprofundar no assunto. Célula nada mais é do que a unidade básica de qualquer ser vivo. Então, todo ser vivo, ele é constituído, ele é formado, ele tem células. E esses seres vivos, eles podem conter uma célula, que é o que chamamos de unicelular, que é o caso ali das bactérias, dos protozoários, e os seres multicelulares, que são aqueles que têm muitas células, várias células, que é o caso dos animais e das plantas. Mas, claro, como muita coisa na ciência, há suas exceções. Tem alguns seres vivos que são classificados como multicelulares, mas que, ali generalizando, mas que são unicelulares. E tem alguns que são ali dentro da categoria de unicelular, mas que são multicelulares. Mas, como eu disse, são exceções. Para esse padrão, uma célula unicelular, bactérias e protozoários, os mais chamativos, que chamam mais a nossa atenção, e que os multicelulares com várias células, os animais e as plantas. E aí, quando a gente fala de célula, e uma célula, duas células, várias células, qual o tamanho disso? Está falando ali de micrômetro, gente. 1 micrômetro, 10 micrômetros, sabe? Até menos, mais. São, tipo assim, muito pequenas, são microscópicas as células, por isso que a gente precisa, para enxergar elas, usar um microscópio óptico, por exemplo. Então, existem dois tipos básicos de células, que são as células procariontes e as células eucariontes. Os procariotos, dei o exemplo aqui de uma bactéria, por exemplo. E os eucariotos, os animais, como nós, e as plantas. Duas grandes diferenças entre as duas é que as células procariontes, elas não possuem núcleo. O seu material genético ele está disperso no citoplasma, diferentemente da célula eucarionte, que possui o seu material genético dentro de um núcleo, que é uma membrana que envolve esse material genético e separa ele do citoplasma. Outra grande diferença é que nas células procariontes, ela não possui organelas, ela possui sim estruturas. Qual é a diferença das estruturas para as organelas? É que as estruturas, elas não estão envoltas em uma membrana. Muitos livros trazem como uma célula com poucas membranas, exatamente assim, células pobres em membranas. Já nas células eucariontes, elas possuem organelas, que são estruturas envoltas por uma membrana, como o núcleo, como, por exemplo, o complexo de Golgi, como, por exemplo, a mitocôndria. Enfim, estou olhando aqui para o ladinho, não estranha, porque como eu estou passando o slide para vocês, aqui na hora que eu estou fazendo a aula, eu estou olhando para frente, tá? Só por isso. Todas as células, elas vão possuir coisas em comum, que é a membrana plasmática, que vai delimitar a célula por inteira, tá? Então é como se fosse um bolsão, que dentro desse bolsão vai estar todas ali as estruturas ou organelas, material genético, tudo vai estar envolto por uma membrana chamada membrana plasmática. Então as duas células, os dois tipos de células vai conter, tá? O citoplasma, que é a parte líquida da célula,
muita água, muitos sais minerais presentes, então ele é comum nas duas. E o material genético, que ele vai estar, então, na procarionte disperso no citoplasma, mais uma vez repetindo, e na eucarionte envolto por o núcleo, né? Ele vai estar dentro, na verdade, do núcleo. E organelas, como eu coloquei aqui, que são as organelas não membranosas presentes nas células procariontes e organelas membranosas, né, que estão presentes nas células eucariontes, tá? Seguindo aqui, as células, elas possuem diferentes funções. Então, assim, não basta um organismo ele ter muitas células. Tá bom, mas o que essas células fazem? Para que eu tenho um monte de célula, né? Então, cada célula do nosso corpo existe uma função para elas, tá? Então, por exemplo, existem células que são especializadas em adipócitos. Então, elas são adipócitos. O que é adipócitos? Nada mais é do que a célula que faz parte do tecido adiposo. Ele tem gordura dentro, como mostra aí na imagem. Outras células são especializadas para determinadas funções, como, por exemplo, contração, que é o caso do músculo, e essas células são chamadas de miócitos. Eles estão, então, presentes, os miócitos são as células presentes no músculo, que tem uma outra função, né? Já os hepatócitos são células especializadas do fígado. Os neurônios são as células presentes aonde? No sistema nervoso. Então, cada célula existe uma função, né? Cada uma delas é especializada para exercer uma função. Então, um conjunto de células vai acabar formando o quê? Um tecido. E assim vai formar um órgão. Eu vou aqui equiparar a uma plantação de algodão, algodoeiro, tá? Só para vocês tentarem imaginar como que funciona isso dentro do corpo, tá bom? Pensa numa plantação de algodão. Então, o que acontece? Uma pessoa, ela precisa em cada planta de algodão coletar o algodão, né? E aí, o que vai acontecer? Para ela fazer uma blusa, que é o processo final, ela vai ter que juntar esse algodão, transformar ele em um tecido de algodão, que é aquele que as costureiras compram em metros, né? Compra, e aí depois que ela compra o tecido, ela molda em uma blusa. Então, vamos aqui, bem grosseiramente, comparar os algodões com os hepatócitos. Vários hepatócitos juntos formam um tecido, que é o tecido de algodão, e o fígado a blusa. Conseguir entender mais ou menos essa analogia que eu fiz? Eu sei que não tem nada a ver, mas é só para não ficar algo tão abstrato para vocês, tá bom? Então, várias células formam um tecido que depois forma um órgão. Isso para todos os órgãos, tá bom? Certo, então. A biologia, ela é dividida em vários ramos, né? E quem estuda essa maravilhosa, perfeita, que estuda as células é a biologia celular, né? Existem outros ramos, como a biologia molecular, que ela vai estudar a parte molecular das células, vamos abordar por aqui também, tá bom? Mas assim, gente, esse foi um contexto geral sobre as células, com a importância, vocês viram como que é algo assim muito maior, muito mais complexo, é muito gostoso estudar sobre as células, a gente consegue entender muitas doenças, como pode ocorrer tratamentos, como tudo acontece no corpo. E essa foi só uma introdução mesmo, e as próximas aulas elas vão se aprofundar em cada tema. A gente vai ter aulas sobre mais específicas sobre célula procarionte, eucarionte, sobre os tipos de células, os hepatócitos, os miócitos, enfim, todos. Vamos falar sobre a parte da biologia molecular, enfim, fiquem tranquilos que essa só é a primeira aula de uma série de aulas que vamos ter, e eu quero que vocês consigam entender certinho tudo que envolve ali a biologia celular, tá bom? Gente, então se vocês gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, por favor, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de assinar esse sininho de notificação
para vocês não perderem as próximas aulas, tá bom? Um grande beijo e até logo!